Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, meu irmão e minha irmã. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês têm passado os dias bons? Nós tivemos a Páscoa, passamos a Páscoa aí. Como foi a celebração da Páscoa na sua casa, na sua igreja? Vocês celebraram? Como que vocês estão? Eu desejo de todo o meu coração que vocês estejam bem, que vocês estejam gozando da gloriosa paz e alegria que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode dar. Nós vamos começar esse vídeo, essa gravação, orando, consagrando a Deus esse momento de gravação, consagrando a Deus a minha vida, consagrando a Deus a sua vida. Se você puder, se você tiver um momento que você possa parar, fechar os seus olhos e orar comigo neste momento, seria muito bom. Se você não pode, apenas ouça. Depois se manifesta aqui nos comentários dando um amém, assim seja, eu creio, eu tomo posse, tá ok? Então vamos lá, vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Eu quero colocar diante do Senhor a gravação agora desse vídeo. Quero pedir a Deus, pedir, Senhor, que o Senhor esteja presente, que o Senhor me abençoe, que o Senhor coloque na minha boca, nos meus lábios, aquilo, Senhor, que tu queres, o recado que o Senhor deseja passar para o coração do meu irmão e da minha irmã nesse momento. Pai, em nome de Jesus, alcança eles agora com a sua paz, com a sua alegria, com a sua doce presença. Alcança nesse momento. Deus, restaura a sua saúde física e emocional. Deus, transforma, Senhor, a vida de todos eles. Pai, dê alegria, dê esperança de um novo dia, dê esperança de um novo tempo. Sussurre seus ouvidos, ó Pai, que eles possam viver uma nova estação, uma estação, Senhor Deus, muito melhor, talvez dessa que eles no momento possam estar passando, não entendo muito bem o que está vivendo, mas que o Senhor possa fazer isso, Senhor, remover o cativeiro, se for essa a sua vontade, o seu tempo. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te peço por essa mensagem que nós vamos conversar nessa noite, que ela possa, Senhor, ficar gravada no coração de cada um deles e que eles possam ser muito, muito abençoados. Pai, em nome de Jesus, abençoe os pais, os filhos, abençoe, Senhor, cada um, ó Pai, que está aqui ouvindo essa oração, que o Senhor venha os abençoar grande e poderosamente, que o Senhor venha transformar as suas vidas. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, não só nesse momento, mas em todos os outros momentos que eu tenho orado pela vida deles. Eu te agradeço em nome de Jesus e eu profetizo um novo tempo na vida de cada um deles. Amém. Glória a Deus. Você recebeu essa oração? Você recebeu essa oração? Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um eu concordo com essa oração, com essa palavra? Nós vamos dar continuidade, né? Que a palavra que nós vamos ler é um livro lá do Antigo Testamento. Eu não sei se você já leu esse livro, eu já li esse livro algumas vezes, e ele sempre me surpreende, é maravilhoso esse livro, e daqui a pouquinho eu vou estar revelando para você, vai logo abrir na sua Bíblia aí lá no Velho Testamento, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas eu quero te pedir para não esquecer de dar o joinha, não esquecer, é uma mãozinha que está logo aqui abaixo, e é só você clicar na mãozinha que você está dando joinha, você está dizendo para o YouTube assim, olha, esse vídeo é bom, é relevante, eu gosto das mensagens, e o YouTube, ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também, isso fortalece o canal, entendeu? Isso abençoa o canal. Se eu tenho te abençoado, eu gostaria de pedir para que você me abençoasse também. Você dando esse like, você está abençoando muito a minha vida, que você seja recompensado. E claro, compartilhe essa mensagem de alegria, essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança que vai estar sendo pregada nesta hora. E eu quero dizer também para você que nunca me viu, para você que está me vendo pela primeira vez, segunda vez, terceira, não sei. Talvez você tenha me visto, tenha olhado os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Eu peço, não perca mais tempo, olha, você não paga nada, sabe? Você só é abençoado. E outra coisa, eu tenho pedido a Deus assim, Senhor, me apresenta para as pessoas. Então, se você está me vendo, eu creio que Deus está me apresentando para você. Ele está dizendo assim, ó, se inscreva no canal dela, porque eu quero que ela seja uma bênção na sua vida, e ela vai ser uma bênção na sua vida. É por isso, é só isso. É só para te abençoar mais ainda. Eu oro por todos vocês e oro por aqueles que ainda vão se inscrever. Então, clica no botão aqui abaixo que está escrito inscrever-se e toca no sininho. Se você tocar no sininho, você vai receber as notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no canal para você ser abençoado. É apenas para isso. Então, não perca tempo, tá? Faça isso e compartilhe. Compartilhe com os amigos, com os irmãos, compartilhe com grupos, compartilhe com familiares, compartilhe com todas as pessoas. Essa é uma mensagem de Deus no seu coração, no coração de todos aqueles que vão ouvir. Bem, o livro, hoje que nós vamos ler, que nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre ele, é o livro de Esther. Você já leu o livro de Esther? O livro de Esther? O livro de Esther, ele é um livro, assim, muito interessante. É uma bênção esse livro de Esther. Olha, é um livro que fala sobre livramento, sobre restauração, sobre exaltação do próprio Deus na vida de uma pessoa e também humilhação do próprio Deus na vida de outras pessoas que não se rendem a ele. Esse livro, ele é emocionante. Ele é um livro muito emocionante. Eu vou ler para você apenas um capítulo do livro de Esther, lá no Esther 1, capítulo 19. Nós vamos contextualizar e nós vamos encerrar com mais uma oração. Fica aí, espera aí um pouquinho, que você vai amar a palavra de hoje. Está escrito assim, Esther 1,19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela.
É isso mesmo. Olha, esse rei aqui, ele estava dando um banquete para muitas pessoas importantes lá daquela época. Nesse banquete, diz que lá, bem lá para frente, depois de muitos dias que ele estava dando esse banquete, ele chamou a rainha, que se chamava Vasti, para se apresentar a ele, né, com a sua coroa de rainha, para ele mostrar, né, para todas aquelas pessoas importantes daquela época, como ela era bonita, como ela era maravilhosa. Só que ela se recusou aí. Ela disse que ela não ia fazer isso. E o rei ficou furioso. E aí os seus conselheiros ali chegaram a uma conclusão que ele deveria fazer isso. Ele depor a rainha Vasti de ser rainha, né, de rainha, do lugar de rainha, e escolher outra. Nesse contexto de escolher outra, Esté vai parar no palácio. E Esté, de todas aquelas que foram apresentadas, meus irmãos, olha que coisa de Deus, de todas aquelas que foram apresentadas, imagina todas as outras, né, para se apresentar no rei, não foi uma qualquer pessoa, ter sido mulheres muito bonitas. Diz que o rei se agradou de Esté. E ela foi colocada como rainha no lugar de Vasti. Gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Quem aqui tem familiaridade com a Bíblia? Quem aqui está sempre na escola dominical dessa igreja? Quem está, lê a Bíblia, ouve outros pregadores também? Não sei se você já reparou, se você já leu o livro de Esther todo, em momento algum. Esther tem 10 capítulos. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Esther tem 10 capítulos. Gente, do primeiro capítulo de Esther até ao 10º capítulo do livro de Esther, olha, isso mesmo, 10 capítulos. O capítulo 10 ele é até pequenininho, tá? Pequenininho o capítulo 10 de Esther, tá? Aqui, ó, o capítulo 10 de Esther é pequenininho. Então, Esther, o livro de Esther só tem 10 capítulos. Em nenhum momento, presta atenção que eu vou falar para você, em nenhum momento no capítulo, no livro de Esther, tem a palavra Deus. É isso mesmo. Não aparece em nenhum momento a palavra Deus. Não aparece. No entanto, deixa eu falar para você, em todas as páginas, em todos os capítulos do livro de Esther, Deus está presente. Deus está agindo. Deus está operando. Se você ler o livro de Esther todinho, você vai ver que olha o quanto Deus agiu naquele livro, quanto Deus agiu na vida de Esther e na vida do seu tio chamado Mordecai, ou algumas versões, Mardoqueu. Ele era tio de Esther, foi ele que criou Esther, Esther não tinha mais seus pais vivos, eles estavam lá no cativeiro, e ele instruiu Esther como que ela deveria se comportar lá. Esther ela não revelou para o rei que ela era judia, ela ficou ali. Só que o comportamento de Esther e o comportamento de Mardoqueu ou Mordecai eram em que eles tinham aliança com o Deus de Israel. Então, em nenhum momento aparece o nome Deus nas páginas do livro de Esther. Deixa eu dizer para você uma coisa. De repente, você não tem visto a ação de Deus, a operação de Deus na sua vida. No entanto, eu quero dizer para você, ele está aí. Ele está agindo sim. Se você mantém um relacionamento com Deus, ele está operando na sua vida, na sua família. Ele não está fora, ele não está distante. Aqui não apareceu o nome dele. No entanto, ele estava o tempo todo. Muito mais que 1000 palavras. É o nosso exemplo, é o nosso comportamento, é a nossa postura, é o nosso testemunho diante das pessoas de quem nós somos. Muitas das vezes tem pessoas gritando por aí, eu sou cristão, não mexe comigo não, que eu sou crente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou de Deus, e olha a mão de Deus. Muitas das vezes pode estar sendo envergonhado, sabe? Não tenho visto nada. E aí, porque muitas das vezes nós vemos, eu estou falando porque eu já vi pessoas assim, meus irmãos, e fala tanto, mas tem um testemunho muito ruim. Será que na cidade onde você mora é diferente daqui da minha? Olha, na internet, a gente tem visto tanto e a gente lamenta. A gente vai criticar? Não, não criticar não. A gente vai orar. Senhor, abre os olhos deles. Senhor, restaura a visão deles. Então, muitas das vezes, a gente não fala nada, a gente fica quietinho, mas pessoas nos observam e sabem que nós somos diferentes. Deixa eu contar para você 2 experiências que eu vivi. Eu, nesse apartamento que eu moro agora, nesse bairro, eu tenho um pouco mais de 3 anos que eu moro nesse lugar. Acho que já vai fazer 4 que eu vim para cá, depois da pandemia. E aí eu me acho muito discreta. Eu me acho muito discreta. Tem gente que pode dizer assim, não é nada, né? Eu me acho. Tipo assim, eu não sou aquela assim que sai pelos corredores falando, não é. No entanto, quando eu encontro com alguém no corredor, no elevador, no mínimo eu dou um bom dia. Eu não vou chegar para a pessoa, a paz do Senhor Jesus. Uma pessoa que nem me conhece, não sabe, vai achar até estranha essa saudação, esse cumprimento. Mas eu tenho essa minha postura. A gente sai, eu saio para o trabalho, vou para o trabalho, fim de semana para onde eu vou. Raramente se eu vou para casa de alguém, é muito difícil isso, mas a rotina mesmo, de ir para o culto domingo de manhã, domingo à noite, minha Bíblia, minha revista da escola dominical, e assim eu vou. E aí teve um dia que eu ia saindo, uma vizinha minha, do meu andar, ela disse para mim, eu observo você.
Eu observo você, observo seu filho, e eu, assim, eu gosto muito do que eu observo. Eu ouço, sabe, de vez em quando vocês, não porque estão gritando ou nada disso, não, conversando normal. Ela falou, eu observo vocês. E ela falou isso com uma expressão muito boa no rosto. Deu para eu perceber que era uma coisa boa, de uma coisa boa que ela estava falando. Então, assim, eu falei assim, meu Deus, olha isso. Nunca falei que eu era cristã, só que, no entanto, ela sabe, e até mesmo teve um dia, eu ia saindo com a Bíblia, e ela pediu oração pela irmã dela, que não estava bem. Eu falei, com certeza eu vou orar pela sua irmã, e de fato, orei. Então, é um testemunho. Eu não precisei falar, mas ela percebeu. Um dia também, quando eu morava em uma outra cidade, né, metropolitana daqui da cidade do Rio de Janeiro, eu estava num ônibus indo para o centro da cidade e uma mulher, ela se aproximou de mim, ela falou bem assim, você é cristão, não é? Eu falei assim, sim, eu sou. Ela falou assim, porque eu senti a presença do Espírito Santo na sua vida. E ela se apresentou, ela falou assim, também sou cristã, também sou evangélica, né? Eu também adoro esse Deus vivo com você. E a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar como se a gente já se conhecesse, como se a gente tivesse um relacionamento. Então, assim, olha que conexão. É essa conexão que tinha no livro de Esther. Deus deu livramento àquele povo desde o início, quando Deus colocou Esther ali, quando Esther foi escolhida rainha, foi por um propósito de Deus. Eu quero dizer para você que, de repente, você não entende o lugar onde você está, porque você está morando aí, porque você está trabalhando nesse lugar, porque você está nesse contexto, dessa família. Deus colocou você aí por um propósito. Eu não sei se você vai permanecer. Em alguns momentos eu não permaneci em alguns lugares onde eu estava, mas fiquei ali. Eu entendo, fiquei ali até o propósito cumprir. Esther foi colocada ali para um propósito. Ela foi usada para que o povo não fosse, o povo de Deus não fosse exterminado ali. Porque o plano, durante o livro de Esther, você vai ver, era para que o povo fosse exterminado. E Esther entrou em ação no momento certo. Deus usou aquela mulher, usou também Mordecai para que eles, unidos, também a outras pessoas, clamassem a Deus para que o povo não fosse terminado. E Deus deu livramento. Eu creio que você foi posto nesse lugar por uma razão específica. Presta atenção. Pergunta, Senhor, por quê? Para qual propósito, com que objetivo eu estou exatamente nesse lugar agora? E eu tenho certeza que Deus vai esclarecer isso ao seu coração. Deus te abençoe com essa palavra. Eu deixo essa palavra para você. Então, se você está vivendo um momento em que você não vê, parece que Deus não está agindo, olha, eu quero dizer para você, eu usei a palavra certa. Parece, só parece. Ele está agindo sim. E você vai ver o grande livramento que ele pode dar na sua vida, se tão somente você crer, você continuar crendo, você continuar profetizando e seguir os caminhos dele. Não desista, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigada por esse livro aqui, que em nenhum momento aparece o seu nome. No entanto, o Senhor age do primeiro ao último capítulo de Esther. O Senhor age com poder. O Senhor dá livramento àquelas pessoas, assim como foi com eles, seja comigo e seja com os meus irmãos aqui. Que eles sejam livres, que eles sejam libertos, que eles sejam abençoados. Como Esther foi usada, que nós também possamos ser usados por um propósito no lugar onde nós estamos inseridos. Porque nós devemos orar e falar para o Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, qual o objetivo? Qual o propósito, Senhor? O Senhor tem um destino para mim nessa caminhada? E assim nós nos colocarmos diante de Ti e passarmos a olhar diferente para o lugar onde nós estamos inseridos. E Esther foi colocada rainha ali por um propósito. Nós podemos estar no nosso trabalho, nossa casa, onde a gente mora, no contexto que a gente está, por um propósito de Deus. Nós possamos entender isso e possamos ser muito abençoados. Louvado seja o nome do Senhor por esse livro maravilhoso. Deus te abençoe. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus por esse dia, né, de reflexão, de oração. Deus te abençoe. Obrigada por ter curtido o vídeo. Não se esqueça de curtir. Não saia daí sem curtir, por favor, esse vídeo. Dá o joinha aí para mim, tá? Compartilha com as pessoas. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva. Daqui uns dias eu vou estar enviando outro vídeo para você, com uma oração forte e com uma palavra para o seu coração. Me desculpe, porque por esses dias aí eu tenho estado bastante rouca de um feriado, ou de um resfriado que eu peguei aí nesse feriado da Páscoa, tá bom? Me desculpe, mas com esforço eu vim aqui para deixar essa palavra de bênção para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém.